O governo está todo amarrado. Porque você vai... O Lula fez ontem uma reunião de 9 horas. Ontem ou anteontem? Acho que foi ontem. Acho que foi ontem. O Estado, isso é muito engraçado. O Estadão tirou uma matéria criticando a reunião, falando que reuniões de 9 horas são improdutivas, e ele falou que o Lula é gordofóbico. Deu a entender, porque ele falou que o Lula fez uma piada, falando que tinha que trazer menos comida pro Dino porque ele tá gordo. Então, ó, o Estadão é ninja. O cara critica até o método de organização do governo, que o governo faz reunião de 9 horas. Esse é ninja. Se precisar para reunião, muito... Você acha que o pessoal não faz? O cara não trabalha. Vamos falar o que é verdade. Nenhum parlamentar, ministro de Estado e gente... Brasília, todo mundo fala. Semana tem 3 dias. É terça, quarta e quinta. Porque segunda e sexta não acontece nada e fim de semana nem sonha. E segunda e sexta, geralmente, o pessoal está viajando. Então. Porque eles viajam de avião sempre, para tudo quanto é estado, para fazer isso. Bem, sai de Brasília, você pode falar, né? A gente já fez esse trabalho lá, a gente fez na Câmara e tudo. Não tem ninguém lá. Na sexta-feira. Se tem semana de feriado, a gente, por exemplo, vai fazer campanha para conferência, né? Na semana de feriado, falar com os deputados e com os senadores. Não dá. Porque semana de feriado, tem um feriado na semana, né? O feriado caiu na quinta. Acabou a semana. Acabou a semana. Então, esse é o problema. Eles pegaram lá e fizeram o pessoal trabalhar na sexta-feira. O Lula decidiu fazer o pessoal trabalhar na sexta-feira. Aí ele fez uma reunião de 9 horas, que ainda é um dia de trabalho mais puxadinho pros caras. Tem que tomar cuidado para os ministros não começarem a conspirar mais contra ele. Então, teve um cara, veja como é a folga. O ministro Alexandre Silveira das Minas e Energias, que é um cara do Centrão, ele foi embora da reunião. O Lula deu 10 minutos para cada ministro contar o que está fazendo e fazer uma apresentaçãozinha. Ele fez a apresentação dele, arrumou a trouxinha e vazou. Nossa. Você vê que é folgado. Folgado. O cara não trabalha. Folgado. O dia que ele tem que o Lula manda ele trabalhar, ele chega lá, fala 10 minutos e picou mula. Ele merecia uma tungada aí, assim, institucional, não sei. Isso é foda porque só por isso. Não é nem só que o cara não trabalha. É que o cara, ele já trabalhou alguma vez. Porque quantos operários tem? Exatamente. Quanta gente da classe trabalhadora tem lá? Não, isso é tudo burguês. Esse ministro dos Minas e Energia é um empresário. E aí? Empresário, então, empresário. Aí você vê, o cara não trabalha. Aí o Lula montou essa reunião. Por quê? Porque ele está tentando encontrar uma solução para lidar com o Congresso. Porque o Congresso está exigindo aí... Basicamente, eles apontaram o revólver e falaram, agora aqui vocês vão... Passa tudo. O Lira chegou lá e falou, passa tudo. Passa celular, relógio, tênis... Eleição, vamos roubar tudo. Se tiver aqui para você ter uma base no Congresso. Justamente porque o governo não fala nada. Isso que é foda. Porque se ele fosse mais... Nem o pessoal falou, fosse mais tigrão, tá ligado? O cara já não era assim, né? Que é tudo também, isso tudo ilustra como um negócio não é uma relação institucional, é uma briga. Você tem um cara querendo te assaltar e você tem que tentar assaltar ele. Exatamente. Senão ele te assalta, entendeu? E aí o Lula está tentando encontrar uma forma de contemporizar com o Congresso, de lotear o governo para conseguir cargo. Isso daí não vai funcionar. Por quê? Porque se você é o Lira, vamos falar o que é verdade. Você faz uma negociação aqui. Vamos supor que vamos nos colocar na cabeça do Arthur Lira. O Lula, você ameaçou de assaltar o governo. Aí o Lula vai lá e te dá um monte de cargo. Aí você recua por 2 centímetros. Aí tem uma nova votação importante. Por que você tem que aceitar que aquilo que foi dado antes vale para essa? Vale para essa. O que faz você aceitar? Nada. Porque não tem nenhum senão. Não tem nada que não é que o Lira ele tá numa situação que é assim, eu aceito o que o Lula me deu, se não, 3 pontinhos. Não tem esses 3 pontinhos. É igualzinho, quem já viu o Poderoso Chefão. É igualzinho. Ele fala, vou te fazer uma proposta irrecusável. Porque ele faz uma proposta pro cara que é pra ele não querer recusar, e se ele recusar, ele vai ter problema também. Então é tipo assim, eu te dou, se você não pegar, não é que você vai ficar sem. Você vai se fuder. Você vai sofrer um prejuízo. O Lula não tem essa parte do prejuízo. Ele não tem um negócio que ele chega lá e fala assim, eu vou te dar aqui um ministério tal, e você vai aceitar, e você vai fazer o que eu quero, porque senão eu vou azarar a sua vida dessa e dessa forma. Por isso que a gente falou que precisa mobilizar a população. Porque se tiver mobilização, aí você fala, se você não aceitar, eu vou azarar a sua vida. Nós vamos mandar ocupar a casa dos parlamentares ali, vamos fazer protesto na sua base eleitoral, vai dar esse problema aqui, eu vou ocupar não sei que prédio, vai começar a bagunça aqui, porque você não quer fechar o acordo.
Aí você compra o cara, mas você compra ele com alguma... Você precisa, ao mesmo tempo que você precisa dar alguma coisa pro Centrão, você precisa ter uma ferramenta de coação. O problema todo é esse. Se você não... O Bolsonaro tinha uma ferramenta de pressão que eram os militares. Então era um negócio assim. Pra ele era muito mais fácil. Nesse sentido era mais fácil. Era mais fácil. Porque ele chegava lá, ele fazia um acordo com o Centrão. Ele dava o que o Centrão queria. Se o Centrão não aceitasse, os militares ameaçavam de entornar o caldo. Então, não, parece besta, mas é sério. Mas Garantia uma estabilidade no governo. O Lula não tem os militares, mas ele tem uma base muito grande. A CUT é gigantesca, o MST. E o pessoal tá querendo... A gente viu isso daí na conferência. Não é falta de força de vontade do pessoal. É que não tem nenhuma iniciativa vindo de cima. Não, e também essa coisa, né? Você vê. Isso que você falou é muito claro, né? Que ele não apresenta nenhuma ameaça, por mais mínima que seja. E aí o cara vai sentando em cima, que é pior. É outro lado da coisa. Porque também não é só que ele vai folgar. Ele vai folgar cada vez mais. Na medida que vai correndo, você tem que comprar o cara toda vez. E toda vez o preço é maior. Porque esses caras são assim. Ó, no PL que teve para aprovar a reformulação dos ministérios que o Lula fez no Congresso, os caras primeiro estriparam a reorganização dos ministérios, desfizeram a organização que o governo Lula tinha feito. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa que eu achei do arco da velha, totalmente fora de sério. O pessoal foi lá e fez ainda um negócio que eu não acreditei. Eles fizeram o Lula dar 2 bilhões em emenda parlamentar para votar o projeto. Aí acabou o projeto, depois de terem recebido 2 bilhões de reais, eles estão querendo mais, para votar qualquer outra coisa. Isso daí mostra o problema da crise. Precisa ter ficha de barganha. Só que o governo, porque justamente não mobiliza e não entra nessa mentalidade de matar ou morrer, não consegue barganhar. Porque se você entra na mentalidade de matar ou morrer, começa aquelas coisas assim. O cara vai lá, por exemplo, o Lira não quer votar. Tem 5 parlamentares da bancada ruralista que não querem votar. Aí você manda o MST ocupar a fazenda do cara. Aí não, começa aquela... E o governo ainda fala... o governo ainda ameaça soltar um decreto de legalização das ocupações. Fala, você vai perder tudo, nego. Não, começa aquela briga. Aí os caras ocupam, o governo olha assim e fala, não tem nada a ver com isso. Vocês não... É a sociedade. Começa aquele... Porque também tem que ser cínico. Tem que ser cínico. Não basta ser... Fala assim, a sociedade está irritada com vocês. Porque o Lira, ele faz essas coisas. Ele chega lá e fala assim, o governo não tem base no Congresso. Eu estou tentando, mas os parlamentares não querem. Os parlamentares, você não quer. Você não quer, seu filho da puta. É um negócio super cínico. Então você chega e fala assim, a sociedade agora está irritada com vocês. Aí a CUT organiza uma greve. Aí você tem um problema, que agora é a greve. Aí o empresário liga pro deputado e fala, poxa, aprova o projeto de lei aí, porque senão não acaba a greve. Olha a situação aqui e tal. E o Lula, ele faz isso porque ele não quer brigar. Mas o que ele não entendeu é que a briga é pior se ele não fizer isso aí. Porque nesse momento, ele está sendo extorquido por duas organizações, que são os políticos venais do Centrão e os interesses por trás deles, né? Mas o que ele entendeu é o seguinte, se ele tiver uma ficha de coação, ele não precisa coagir os empresários, só precisa coagir os políticos, em grande medida também. Porque os empresários podem ficar lá insatisfeitos. Não é como se o Centrão fosse viver pelos empresários. Veja o Bolsonaro. O Bolsonaro era um cara tipicamente do Centrão. Aí você pega ele no governo, ele contrariou muitos dos interesses das pessoas, até que colocaram ele lá. Por quê? Porque ele tem os interesses dele. Então, num certo sentido, é mais vantajoso para ele arranjar essa briga menor, porque a briga depois vai ser muito maior, porque ele vai tentar derrubar o governo dele, né? Porque ele não vai ter oposto nenhuma resistência ao negócio, vai entregando. E aí vai piorando a situação. Então, isso a gente tem que parar um minuto assim e pôr a mão na consciência. O negócio aqui é uma briga, e tem que brigar. Por isso que a gente fez a conferência dos comitês, que é para começar a organizar esse movimento que põe a pressão. Porque se não tiver pressão, o Bolsonaro ele usava os militares, a pressão dele eram os militares, ameaça de golpe de Estado. Ou de sumir com o cara, às vezes, pode ser também. Mas era principalmente golpe de Estado. Aqui, nós temos a pressão tem que ser uma pressão de características revolucionárias. Você estabelece assim, o caldo vai entornar do ponto de vista da população se vocês não ajudarem. O Petro, na Colômbia, falou um negócio, que era uma ameaça vazia, mas a ideia da coisa estava certa.
Ele falou o seguinte: se o Congresso não aprovar as reformas, nós podemos ver uma revolução. O problema dele é que ele não tinha nenhuma bala na agulha para falar isso daí. Você tem que ter bala na agulha, porque o Bolsonaro também, ele não estava ameaçando de golpe genericamente. Tinha um monte de milico que apoiava ele. Você não pode fazer ameaças vãs, mas a ameaça era para valer. Uma coisa que eu fico na dúvida é sobre essa paralisia, né, do pessoal, de mobilizar e tudo mais. Porque dá para ver que tem um conflito de interesses dentro do próprio PT. O PT está meio que tomado aí por uma ala que não se coloca nem essa proposta, né? Não está nem dentro dos seus rumos. Uhum. Mas você vê que o Lula tá quase ali numa situação de... Ele tem que se colocar essa proposta. Porque na situação de vida ou morte, se você não luta pela vida, você morre. O Lula não tá muito para morrer, né? Entrando agora, depois do golpe e tudo mais. Então, a gente discutiu isso na conferência, né? Tem coisas grandes por vir. Tem. E tem gente realmente que acha que tá pensando que isso aqui é 2002. Tem uma ala do PT e da esquerda em geral que acha que o negócio é ser republicano. Olha, o negócio aqui não é ser republicano. Ser republicano terminou no golpe de 2016. Que é o cara se aproveitando que você jogou limpo, que você foi um cara totalmente bonitinho, você fez tudo de acordo com as regras. E no fim o que aconteceu? Os ministros que você indicou pro STF se formaram uma verdadeira quadrilha e violaram a Constituição. Porque também tem isso, não é que você está violando as regras. O outro lado... Não, nem tem regra. Joga pelas próprias regras dele. O cara, assim, é que nem você chega lá e fala assim, não, é fair play. Só que o outro time pôs uns zagueiros uruguaios, pegou uma chuteira com cravo de aço e estão entrando até com bastão de beisebol para jogar futebol. Eles falam, como é que você vai jogar aqui? Aquela sketch que o pessoal fez, o cara fala assim, não, você não pode me roubar, eu sei dos meus direitos. Exato. O assalto é proibido no Brasil. Não é. É assim, o cara ele entra armado em campo. Eles entram lá com 11 caras, os caras com corrente, bastão, revólver. Já não é um jogo. Não tem fair play mais. Uhum. Vamos lá, o que mais